Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, a nossa segunda aula da mentoria Precision. Essa é uma aula bem importante que ela vai te explicar exatamente como a Quarterly funciona, né? Inclusive daqui no final eu vou já te dar um modelo operacional, talvez, pelo menos que eu vejo assim, é um dos modelos mais perfeitos que existem e que te elimina, tira toda a ambiguidade daquilo que a gente vai falar aqui. Então, o primeiro ensinamento da Quarterly, né, e o mais importante é sobre SMTs, né? Dentro do conceito do ICT, para quem já assistiu às aulas do ICT, ele fala brevemente, ele dá algumas explicações sobre SMT. Aqui a gente vai de SSMT, e aí eu vou explicar o que que é. O que é exatamente um Sequential SMT, né? Em sua essência, o Sequential SMT é um fenômeno que ocorre quando mercados correlacionados começam a divergir de forma específica e previsível. Isso aqui é a base mais sólida e importante que você tem que entender da Quarterly. O SSMT, né, ele é um fenômeno que ocorre quando mercados correlacionados. Então, a gente analisa, mesmo que seja intraday e mesmo que seja scalping, a gente analisa mercados correlacionados. Então, a grande maioria dos gráficos que vocês vão ver meus ou da turma um, 2, 3, que seja, o que seja relacionado à Quarterly, normalmente são pelo menos dois ativos, né, que são correlacionados. No mínimo dois você vai ver. A grande maioria trabalha em tríades, né, três ativos correlacionados. E quando esses mercados, quando esses ativos correlacionados começam a divergir de forma específica e previsível, isso é uma quebra de simetria na ação do preço. Ponto. Então, eu vou mostrar bastante exemplo no gráfico aqui, mas você precisa entender algumas coisas. O que isso quer dizer, né? Qual é essa informação? Vamos traduzir aqui para o nosso grafiquês. Quando você tem dois ativos correlacionados que andam juntos, ou seja, ou pode ser inversamente, né? Correlacionados inversamente, aonde por exemplo, o Nasdaq EOS e o S&P 500, né, os dois ativos futuros ou até mesmo à vista. Os dois ativos, eles andam praticamente, são praticamente irmãos gêmeos, né? Eles são quase que idênticos. E quando esses ativos começam a divergir, isso é uma quebra de simetria na ação de preço. Isso é uma informação. E por que que o SSMT funciona, né? Um SSMT funciona porque ele revela o que que o dinheiro institucional, o que que o smart money está fazendo nos bastidores. Se ele está comprando mais barato em um ativo e acumulando ordens, um preço acima, né, um pouco mais caro em outro, para fazer uma expansão significativa de preço. É a evidência de que os grandes players, né, não é o João, não é a galera da Time and Price, são grandes players, são institucionais com um poder de fogo gigantesco para literalmente fazer uma quebra de correlação. Como eu comentei na aula anterior, um institucional ele não opera um ativo único, ele opera em portfólio. Isso ele distribui lá os bilhões e bilhões e trilhões que ele tem em gestão, ele distribui dentro de uma carteira grande. E isso, quando a gente observa que dois ativos que são correlacionados, dois ou mais ativos que são ultramente correlacionados começam a divergir, isso é uma quebra de simetria na ação do preço. E aí a gente observa que os grandes players que têm poder de movimentar o preço, eles estão atuando naquele momento. Então, se você está buscando uma venda, é ideal que você veja uma quebra de correlação acontecer num topo significativo. Ou então, se você está buscando comprar um ativo, seja ele qual for que você opere, é importante que você olhe ele e mais um ativo de preferência muito correlacionado. Justamente por isso que funciona tão bem
eh, na tríade de futuros e também funciona muito bem no Forex, né? Se você está querendo comprar, você quer ver uma divergência acontecendo, uma quebra de correlação, ou então um SSMT, né, que são a mesma coisa, acontecendo no fundo. Por que que o SSMT funciona, né? Como eu comentei anteriormente, o ICT descreve isso, né, como uma forte disparidade na precificação do algoritmo. Legal. É uma anomalia deliberada, ou seja, tem intenção. Para Quartile, né, a leitura que a Quartile faz, a causa é ainda mais profunda. O SSMT ele é o clímax de um protocolo de engenharia de liquidez. É a assinatura que o algoritmo deixa após executar um Judas Swing. Então, essa outra informação ela é extremamente importante. Após ela executar o Judas Swing para manipular o mercado, ele sinaliza, através de uma quebra de correlação, de que aquela fase, aquele ciclo de manipulação terminou e a verdadeira fase de expansão vai começar. Ah, isso tudo é muito importante que você tenha contexto dentro do mercado e não só na quarta, mas qualquer outra conceito que você tenha estudado. Contexto é rei, né? Você não quer ver uma quebra de correlação acontecer em qualquer lugar, né? O contexto ele é tão importante, né? E esse é o ponto que separa a nossa metodologia de todas as outras. Uma divergência sem contexto ele é apenas ruído. Para a gente, no meu caso, não serve para nada. A validade disso, né, a validade dessa quebra de correlação, ela é determinada pelo tempo. Por isso que nós falamos tempo e preço. Então, determinada quebra de correlação, caso ela aconteça em determinado tempo específico, você tem o início de um movimento expansivo. O SSMT ele se torna um sinal, né, com mais de 90% de confiabilidade, apenas quando ocorre em confluência com a arquitetura do tempo. Nós esperamos que o SSMT se manifeste em cenários específicos. Então, ele precisa ter, entre aspas, algumas regras aí. Não todas são obrigatórias, mas quanto mais confluências de contexto você tem para a sua tomada de decisão, melhor. Ele precisa acontecer no timing correto do ciclo. Preferencialmente, tá? Preferencialmente, não é obrigatório, mas é preferencialmente no Q3 ou no Q4. Se fosse, por exemplo, um ciclo semanal, que é uma semana inteira de negociação, o nosso Q3 seria a quarta-feira e nosso Q4 seria a nossa quinta-feira. Por exemplo, para mim, o melhor dia da semana para se operar é a quinta-feira. Para mim, historicamente falando, quinta-feira é o melhor dia. Por quê? Porque eu já tenho segunda, terça e quarta formada, o movimento já aconteceu e é normalmente aonde eu consigo pegar o tipo de trade que eu gosto, que são grandes reversões. Reversão, às vezes, de uma semana inteira ou às vezes de um mês inteiro, dependendo dessa quinta-feira. Se for uma quinta-feira da última semana, do Q4 do mês com o Q4 da semana, você tem um alinhamento de fractal perfeito para esse tipo de movimento acontecer, de uma reversão gigantesca. Você pode ir no seu gráfico, pegar grandes quinta-feiras que tiveram grandes movimentos, elas tendem a ser uma das últimas quinta-feiras, se não a última quinta-feira do mês. É preciso que ela aconteça no local correto, no preço, né? Não é aleatório. Ocorrendo acima de uma true open relevante, você vai buscar uma venda, ou abaixo de uma true open, você vai buscar uma compra. Por exemplo, se você está olhando um gráfico com base no mês inteiro, você quer que uma quebra de correlação de HTF aconteça acima da true open do mês, né? Acima de uma true open de um mês, você vai buscar uma quebra de correlação entre uma semana e outra. Acima da true open da semana, você vai buscar uma quebra de correlação entre um dia e outro. Existem algumas nuances para isso acontecer de forma ah, bem precisa. E obviamente eu adiciono esse ponto aqui, ele não é tão obrigatório assim, mas ele é um ponto bem interessante que quando você consegue alinhar com o viés da IRT, né, que é a tríade de juros, você, cara, você tem um cenário assim praticamente perfeito para que o mercado é onde todos os mercados vão se mexer.
todos, né? Não só o futuros, mas vai mexer o futuro, o Forex, os bondes, as criptos, o à vista, as ações, é onde o mercado inteiro se mexe. Normalmente, quando acontece uma quebra de correlação na própria tríade, isso não quer dizer que vai ser no momento, mas o mercado está se armando para fazer uma super, mega, hiper expansão, porque é onde o institucional está observando, né, e atuando, que é nos juros. Se o dinheiro está caro, né, se vale muito mais a pena ele colocar, vou dar um exemplo, Brasil, né, se hoje a poupança está em 14%, você aplica 100 mil reais lá, em um ano você tem 14%, para que você vai comprar a ação podendo, né, ter um risco gigantesco de não ter os 14%? Então, é isso que o institucional está basicamente olhando. Aonde eu tenho risco e quanto eu posso maximizar o meu lucro. Aonde está o meu ultra máximo de lucro com o menor risco possível. Obviamente existem bancos que são mais arriscados, mais outras coisas e tal, mas de uma maneira geral, o institucional está querendo maximizar o lucro dele sempre. O pensamento dele é em lucrar. Em cima de quem, em qual mercado, isso não importa. Por isso que ele opera em portfólio, porque a tendência é que o portfólio sempre esteja favorável a isso. Eu vou falar dos ciclos, né? Esse é um slide da aula anterior, mas é importante que você lembre-se, né? Eu falei que dentro da quarta a gente divide tudo por 4, né? Não à toa é quarterly, além de quarto e trimestre, né? Se a gente for olhar um ano e dividir ele em 4, você vai encontrar, né, 4 trimestres de 3 meses cada. Isso não à toa, isso casa muito bem com vencimento de contratos, né? O institucional ele está operando, principalmente contratos futuros, o institucional que se posiciona em contratos futuros, ele está buscando esse ponto, né? É nesse ponto em que ele vai ter realização de lucro, normalmente. Ele compra hoje, né, para vender daqui 3 meses. Obviamente ele faz day trade, obviamente ele faz swing trade em espaços menores, mas o objetivo dele é ele sabe que em 3 meses é normalmente onde não só os contratos são alterados, né, dos contratos futuros, mas é onde normalmente tem alguma fala do Fed, é onde tem reunião para decidir taxa de juros americana, é onde o cenário, o mercado financeiro, ele não muda de um dia para o outro, salvo algumas situações específicas que estão fora do controle, que são intervenções manuais. Mas, de uma maneira geral, tudo isso, entre aspas, é previsível e a gente consegue prever. O institucional tem 400, 500 funcionários lá analistas projetando juros para mais ou para menos e que vale mais a pena comprar ou vender daqui tanto tempo. Então, um ano você divide em 4, você vai ter 3 meses cada, todos o Q1, Q2, Q3, Q4 está aqui, mas aí entra a nova informação. Para que você analise isso, né, para que você enxergue um ano inteiro de negociação no seu gráfico, você vai utilizar o gráfico semanal, né? Dentro do ciclo mensal, né, você divide um mês em 4, você vai ter 4 semanas. Para você analisar esse ciclo mensal, é importante que você utilize o gráfico de 4 horas. Cada candle aqui, eu preciso só corrigir essa informação, mas cada candle ali, ele revela o desenvolvimento da história do mês. Do ciclo semanal, que seria uma semana dividida em 4, excluindo a sexta-feira, para analisar o ciclo semanal, a gente usa o gráfico de 1 hora. O gráfico diário, né, o ciclo diário, desculpa, que é um dia dividido em 4, a gente utiliza o gráfico de 15 minutos. E o ciclo de sessão, que é uma sessão, por exemplo, a sessão de Nova York AM, dividida em 4, a gente costuma utilizar o gráfico de 5 minutos. E aqui eu vou entrar numa leitura que é bem importante você entender. Uma quebra de correlação por si só, a gente chama ela de diretriz, ou seja, ela te causa viés, né? Ela está te dando viés para seja uma expansão de uma sessão inteira, seja a expansão de um dia inteiro,
seja a expansão de uma semana inteira, seja a expansão do mês inteiro, ou seja a expansão até mesmo de um trimestre ou de um ano inteiro. Então, uma quebra de correlação, ela está te dando a diretriz. O nosso processo de leitura, ela sempre começa num HTF, sempre começa num gráfico alto. Ah, eu posso utilizar o 15.1? Legal, você vai pegar micro expansões. E é importante que você saiba disso. É muito difícil pegar uma virada de semana, de mês no gráfico de 1 minuto. Para quem gosta de fazer trades longos, que é o meu caso, eu tenho que analisar HTF sempre, 1 hora, 4 horas, e muitas vezes eu vou no diário ou até mesmo semanal, né, em gráficos diários ou até mesmo semanal. Por quê? Porque eu estou tentando observar no melhor ponto de virada, que não preciso nem de 1 minuto trabalhar, mas eu quero pegar um ponto de virada onde vou ter uma expansão semanal, não necessariamente uma reversão, mas sim uma expansão. Normalmente da semana, normalmente de sessão barra dia inteiro, que é o que eu gosto de trabalhar. Então é aqui que a verdadeira intenção do institucional está sendo revelada. É no HTF que você vai ter o seu viés, seja ele para um dia inteiro, seja ele para uma semana inteira, seja, seja ele para um mês inteiro. Só um minutinho. E é bem importante, né, que você espere, né, e aqui eu não grifei, mas devo grifar aqui pacientemente. Nós esperamos pacientemente por um SSMT claro no HTF. Quando ele, quando ele ocorre, como uma quebra de correlação, por exemplo, entre o S&P 500, Nasdaq e Dow Jones, né? Ou então a sua tríade favorita, e depois eu vou mostrar as tríades que eu enxergo, né? Que eu olho. Mas, por exemplo, eu espero sempre, esse é o meu ponto de trade, eu só compro ou vendo se eu tiver uma, um SSMT no HTF, ponto. Obviamente, depois você vai ter as continuações, os modelos de continuação, mas o ideal é que você tenha isso como regra sua para você operar. Então você precisa ter um SSMT claro no HTF. Por exemplo, o que eu trabalho com o HTF aqui, né? Qual é o meu HTF preferencialmente, né? 4 horas, então, por quê? Porque eu tô pegando expansões mensais. 1 hora, por quê? Porque eu estou pegando expansões semanais. E o 15 minutos, por quê? Porque eu estou pegando expansões diárias. Então, normalmente, a média de trade que eu faço, em média, 100, 120 pontos no Nasdaq. Por quê? Porque eu estou olhando lá o meu HTF. Minha expectativa é que aconteça algo aqui primeiro. Acontece todo dia, toda hora? Óbvio que não. Então, é bem importante que eu entenda o meu perfil de trade, de trader, né? E você entenda o seu perfil. Se você gosta de micro expansões, não tem problema. Todo time frame te dá algumas oportunidades. Tem oportunidades que eu não gosto. Eu não gosto de pegar micro expansões, porque para mim não é o tipo de operação que eu gosto. Eu acho que eu acabo caindo em muito ruído e achando que tudo é quebra e aí acabo me ferrando. Dentro da minha maneira mais fácil que eu encontrei de eu aplicar a quarter e de eu operar e ter a maior assertividade possível que eu consiga ter, mais a maior lucratividade que eu consiga ter, entre aspas, com o menor risco. Por quê? Porque dentro de expansões mensais e até mesmo semanais, ele não acontece todo dia, né? Você vai ter aqui 2 ou 3 oportunidades na semana, num ciclo semanal, 2 ou 3 no mensal. Então, dentro disso, da minha, né, abordagem para o mercado, eu tento operar pouco. Obviamente, a gente opera mais do que deveria, mas ainda assim a minha principal abordagem é sempre pelo HTF. E aí, como eu falei, né, o sinal macro no HTF, ele é a nossa diretriz, ele é o nosso viés, ele está me dando, cara, a partir deste momento, né, você não procura mais venda. Tivemos uma quebra de correlação num fundo e a partir desse momento é alta e até onde vai é outros 500. Depois a gente vai buscar o alvo.
mas a partir desse momento a minha cabeça se vira para compra. Ou então, se for uma quebra de correlação num topo, a minha cabeça se vira 100% para venda. E aí você tem o gatilho, que é uma confirmação, né? A gente fala que na Quarterly o menor confirma o maior, ou seja, a confirmação micro na LTF, né? A partir do momento que eu tenho, por exemplo, um HTF lá, seja o meu ciclo semanal, seja o meu ciclo mensal acontecendo, confirmado, né? Claro, óbvio que está ali, eu desço para o meu 15 ou até mesmo 5 minutos. Normalmente, a grande maioria das vezes, eu faço a entrada direto pelo 15. Nem me preocupo em olhar 5 nem 1 minuto. Olho, ou às vezes opero 1 minuto, já peguei algum, né, tenho trades feitos em 1 minuto, mas a grandíssima maioria é pelo 15, porque simplesmente para mim o 15, se você entender um pouco do horário de que cada ciclo abre e fecha, você nem precisa olhar 5 minutos ou 1 minuto, certo? A partir disso, a gente espera que o fluxo de ordens de curto prazo se alinhe com a intenção de longo prazo, ou seja, eu estou juntando o macro com o micro. Eu estou pegando viradas macro pelo micro. Ou seja, tecnicamente falando, você tem stops muito menores com alvos e takes muito maiores, né? A gente espera um SSMT num gráfico, né, num LTF alinhado com o HTF. Ou seja, se eu tive um SSMT, uma quebra de correlação no fundo de HTF, a minha expectativa é que eu tenha uma nova quebra de correlação em HTF, em LTF, para que aí sim seja a minha entrada. Aqui eu dei o exemplo, né, de diretriz de H1, e aí a gente espera pacientemente também por um SSMT de baixa, né, no gráfico ou de 15 ou de 5. Idealmente, né, isso é bem importante que você entenda, idealmente durante a janela de alta probabilidade, que é a Golden Hour. Qual é a Golden Hour? Das 9h30, das 9, 9h30 até as 11 horas. Por quê? Porque é a abertura de Nova York. É onde o Avista de Nova York abre, é onde tem a maior injeção de liquidez do dia, normalmente. E aqui eu vou te dar um ponto a mais dentro desse cenário, né? Aqui você tem um estágio, que é o macro, e o segundo estágio seria o micro. Eu vou te dar um trade, né, o protocolo do trade perfeito, que na verdade são 3 estágios. Primeiro, né, você tem a somatória de diretriz, ignição e gatilho. Primeiro, a diretriz aqui, né, o primeiro evento que você vai ver é um SSMT claro, óbvio, que se forma no HTF. 2, na mesma região, na mesma zona desse SSMT, o preço forma um Precision Swing Point, que, né, gravada a aula hoje, você vai assistir essa aula de Precision Swing Point daqui a alguns dias. Mas para quem já assistiu, você sabe o que eu estou falando. Esse é o seu segundo estágio. A vela que cria esse swing, o Precision Candle, ele se torna o ponto de referência exato. E aí sim, o terceiro estágio, no nosso tempo gráfico de execução, no nosso LTF, por exemplo, 5 ou 15, nós esperamos pacientemente de que uma nova, né, um novo SSMT se forme alinhado com tudo isso, certo? Então, esse aqui é o protocolo do trade mais perfeito que você vai ver. Você tem a diretriz, você tem o viés, você tem um ponto de ignição e você tem o teu gatilho de entrada. Você tem um SSMT, HTF claro e óbvio se formado. Nesse SSMT, muito provavelmente você vai ver o último candle formando o swing, ele é um Precision Candle, né? Ele é um Precision Swing Point. A vela que cria isso, né? O Precision Candle, ela torna-se o ponto de referência exato para que neste ponto,
exato aconteça o terceiro estágio. E aqui é a tua entrada. Então você vai ter, supondo aqui, você vai ter um SSMT no fundo, um Precision Candle e aí um LTF dentro do Precision Candle de um fractal baixo apontando. Isso aqui você está pegando um trade macro por uma entrada micro. Certo?